Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro dos médiuns dessa noite. Hoje é dia 25 de junho de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto. Na cidade de Jaú, nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Vamos estudar de O Livro dos Médiuns dessa noite, o capítulo 16, Médiuns Especiais, no seu subtítulo Quadro Sinótico. O item é o de número 190. Vocês que vão abrir aí, vão acompanhar com os seus livros abertos, abram no capítulo 16, Médiuns Especiais, Quadro Sinótico, item número 190. Boa noite, Celso, bem-vindo, viu? Boa noite, Deus. Boa noite, Alexandre, Jane. Boa noite, Celso. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito Fazendo bem. frio aí no sul? Muito frio aqui. E aqui tá fazendo calor. Beleza. Vamos lá. Item de número 190, Médiuns Especiais para Efeitos Intelectuais. Aptidões diversas. Médiuns audientes são os que ouvem os espíritos, muito comuns. Está no item desse mesmo livro, número 165. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe na sua própria imaginação. Médiuns falantes, os que falam sob a influência dos espíritos, muito comuns. Médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito em determinada circunstância é muito frequente, habitual ou facultativa, e também acidental ou fortuita, não é? Existem as visões acidentais e fortuitas, inclusive de espíritos agêneres, que são aqueles que têm o seu perispírito momentaneamente, tem o perispírito momentaneamente visível, não é? Que se materializam momentaneamente, é muito rápido, né? Normalmente eles têm assim aquele peixe de olho morto, o olho de peixe morto, né? São esses espíritos, são os agêneres. Então há a visão acidental e fortuita de espírito em determinadas circunstâncias. Ele diz que é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional. A visão habitual ou facultativa, quando o médium deseja visualizar, entrar em contato com os espíritos. Não é comum, não, é excepcional, tá? Então, quando o cara diz eu vejo, tal, vejo quando eu quero, tomar cuidado, porque o cara quer mais se promover do que outra coisa. A condição atual do nosso organismo físico ainda se opõe a essa aptidão. Eis porque é conveniente não acreditar sempre, sem provas, nos que dizem ver os espíritos. O Kardec vem só confirmar aquilo que eu havia dito aí momentos atrás. O fato é o seguinte: o nosso mundo não propicia esse contato direto com os espíritos. Por isso que é muito incomum. Nos mundos mais avançados do que o nosso, em Júpiter, por exemplo, esse contato é normal, comum. É como se nós, aqui no mundo material, quando nós temos contato uns com os outros, não é? Uma coisa muito comum, normal, todos nós nos vemos, nos comunicamos e tal. Lá em Júpiter, por exemplo, esse contato é muito comum com os espíritos, da mesma forma que nós temos contato com os encarnados, lá eles têm com os desencarnados também, né? E a vida lá é uma vida muito mais prolongada. A vida no corpo físico lá dura 800 anos, 700, 800 anos. Além do que o estado de erraticidade é muito curto. Desencarna-se e reencarna-se quase que imediatamente. É bastante curto. Quanto para nós é bastante longo, muitas vezes, né? Não necessariamente bastante longo,
pode se reencarnar no nosso mundo quase que imediatamente também, né? Mas pode demorar um bom tempo. Quando o espírito quer se preparar para uma nova encarnação, esse estado de erraticidade ele pode demorar bastante. O que não acontece nos mundos mais avançados, onde o espírito procura vivenciar experiências para mudar de mundo rapidamente, sair do mundo superior para um mundo feliz, do mundo feliz para um mundo superior, não é? Aí por isso que ele reencarna rapidamente, por causa disso. Médiuns inspirados, os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, elas acontecem dioturnamente em todos os momentos da nossa vida, né? Seja para a vida ordinária, para a vida do dia a dia, para o cotidiano, seja para grandes trabalhos intelectuais. Recebemos sempre a inspiração dos espíritos. Médiuns de pressentimento. Ninguém no YouTube ainda, ninguém no Facebook ainda. O pessoal está com frio mesmo, hein? Médiuns de pressentimentos. Os que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares do futuro. Médiuns proféticos, variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos que recebem, com a permissão de Deus, observe-se essa afirmação que é muito importante, sempre com a permissão dele. Se não for assim, fajutice, é malandragem, não tem nada de inspirado, como Jesus falava, né? Cuidado com aqueles que se dizem profetas, né? Sonhei, tenho sonhado e tal. Tem muita malandragem nessa história, porque o sujeito, com o objetivo de tirar vantagens financeiras das pessoas, se propõe a serem profetas, né? E na realidade são grandes embusteiros. E com maior precisão que os médiuns de pressentimentos, a revelação de ocorrências futuras de interesse geral, que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos. É sempre esse o propósito, né? São ocorrências de caráter geral, ocorrências futuras de caráter geral e com propósitos instrutivos, né? Então, a pessoa, quando tem curiosidade a esse respeito, ela acaba enveredando por um caminho muito difícil, muito problemático, que pode trazer para ela sérios problemas, quando ela utiliza-se disso de forma inadequada. Se há verdadeiros profetas, há também os falsos, e ainda em maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação por revelações, quando não se trata de mistificadores que o fazem por ambição, né? Quando se lê ambição, leia-se dinheiro, né? Esse é o propósito do sujeito, né? Não, às vezes, imediatamente o dinheiro, mas sempre visando lucro financeiro no futuro. Então é sempre preciso tomar muito cuidado. Mediunidade é uma coisa séria, que deve ser tratada de forma séria, e não se deve acreditar em todo mundo, encarnado e desencarnado. Tem muito mistificador, muito. Por isso que vocês notem vocês que no estudo do Livro dos Médiuns, Kardec sempre procura deixar claro que nós devemos tomar muito cuidado em todas as circunstâncias. Sempre muito cuidado. Não acredite em tudo. Estude, tenha conhecimento, procure saber, não é? E sempre aceite com reservas aquilo que é falado. Sempre com muita reserva. Aquilo que é escrito, tem muito. As editoras espíritas adoram, porque esses romances espíritas vendem como água e trazem um lucro imenso, não é? Para as editoras espíritas. E não é pouco, não é pouco, o lucro é muito grande, tá bem?
Livro dos Espíritos, ele coloca aqui entre parênteses para a gente procurar ler a questão de número 624 do Livro dos Espíritos, sobre as características do verdadeiro profeta. Uma das grandes características, primeiro, a humildade. Tá? Essa é uma das grandes características. Segundo, o desinteresse. Desinteresse é o grande indicador de que a pessoa não está fazendo isso por mistificação. Não é um embusteiro. Né? Caso contrário, pé atrás, pé no freio. Médiuns sonâmbulos, os que, em transe sonambúlico, são assistidos por espíritos. Médiuns estáticos, os que, em estado de êxtase, recebem revelações dos espíritos. Ele faz aqui um alerta. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores, que se aproveitam da sua exaltação. São muito raros os que merecem inteira confiança. Olha a afirmação de Kardec, gente. É o mestre Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, que está fazendo essa afirmação. São muito raros os que merecem confiança. Né? Então temos que ter muito cuidado. Né? O estudo, ele serve exatamente para esse propósito. Né? Para a pessoa ser uma pessoa sensata. A sensatez, como diziam os antigos, né? Caldo de galinha, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Temos que ter bom senso. Né? Saber avaliar com justiça, com clareza, aquilo que se está, aonde você está colocando o seu pé, qual o caminho que você está caminhando. Não é qualquer um que tem, vamos dizer assim, a qualidade moral necessária para falar das coisas espirituais. Não é qualquer pessoa. Não é? Então, quando a pessoa fala daquilo que ela pensa, daquilo que ela acha, quando ela liga o achômetro, é complicado, é problema. Tem gente falando um monte de asneira aí na rede social sobre doutrina espírita, que a doutrina espírita está em decadência, que os centros espíritas estão decadentes. Onde é que já se viu ter que estudar a doutrina espírita para você ter conhecimento espírita, que não é necessário o estudo, por isso que o espiritismo não consegue arregimentar os jovens, porque todo mundo fala que tem que estudar 15 anos, 30 anos. É claro, evidentemente, quando se fala que no mínimo 15 anos de estudo para conhecer as 5 principais obras de Kardec é necessário, não se está falando porque a gente acha isso, mas por experiência própria, por vivência própria. Não é? E é evidente que você não forma um médico no primeiro ano de vida dele. Como qualquer ciência, é necessário uma introdução ao adolescente, ao jovem, para que depois dessa introdução ele venha a conhecer a ciência. Como qualquer ciência. Não é? O aluno entra no primário, hoje primeiro grau, depois ele faz o segundo grau, depois ele presta vestibular, depois ele entra na faculdade para conhecer a ciência que ele deseja. E depois que ele entra na faculdade, dependendo da ciência que ele estuda, ele vai levar 7, 8, 10 anos para conhecer aquela ciência. E depois que se forma, não acabou o estudo. Ele vai estudar o resto da vida, especialmente determinadas ciências, como a ciência médica, a física, matemática, que se estuda uma vida inteira. Não é? Então não queiram dizer que a ciência espírita é diferente. Não é? A ciência espírita não tem nada de diferente nisso. Apenas o modo de se aplicar a ciência espírita dentro dos centros espíritas é que é equivocado. Totalmente equivocado. As pessoas não têm o conhecimento necessário. Seria necessário criar-se um método de introdução das pessoas na ciência dos espíritos. Como é possível centros espíritas colocarem no mesmo dia de estudo 4 salas de aula, ou às vezes 5,
Você tem uma sala de aula que está estudando o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, outro livro dos médiuns, outra o Evangelho segundo o Espiritismo, outra o Céu e o Inferno e outra a Gênese. O sujeito não gosta do que está ocorrendo numa sala, ele vai para outra. Como é possível isso? É a mesma coisa que um médico que está no primeiro ano de medicina e lá naqueles que estão fazendo lá doutorado em ciência, em qualquer outra área da ciência médica. É um absurdo. Então, trata-se a ciência espírita como qualquer coisa, não como uma ciência. Trata-se ela de qualquer maneira, da forma mais medíocre possível. Tenta-se ridicularizá-la para que ela não tenha a projeção que ela deve ter. A verdade é essa. Eu li outro dia uma matéria a respeito do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que foi presidente da FEB na época dele, e quando ele foi presidente da FEB, era vitalícia a presidência. O que vocês lembram? Papado. Só o papado é vitalício. E na FEB, quando ela foi instituída, o presidente era vitalício. E o doutor Adolfo Bezerra de Menezes foi presidente vitalício da FEB. Tá bem? Ele defendia com unhas e dentes a obra de Rustang. Com unhas e dentes. Desencarnou. Depois de desencarnado, através de um médium, fala o nome do médium lá, não lembro agora, também não me interessou gravar, né? Ele diz que ele se arrepende amargamente de ter defendido essa obra. Então vejam, meus irmãos, como é possível você considerar a ciência dos espíritos em todo o seu potencial, em toda a sua seriedade, em toda a sua amplitude, quando existem pessoas que deveriam defender essa ciência e defendem comunicação, ensinamentos de espíritos pseudo-sábios. Eu imagino, Luiz, que esse tipo de comentário que você citou agora, que fazem na internet, no mínimo, para começarmos por baixo aí, eles são feitos por malandros. Malandros, pessoas que não gostam de estudar, que não têm interesse nenhum em estudar, e até mesmo, né, que eu acho que é a grande maioria, com más intenções. Né? São pessoas mal intencionadas e querem a todo custo prejudicar, né, falar mal, transmitir uma imagem ruim da doutrina espírita. E aí entram aquilo que nós já falamos inúmeras vezes aqui, que são os interesses, né, existentes aí de vários grupos, inclusive principalmente dentro do próprio espiritismo, do dito espiritismo, que não é espiritismo coisa nenhuma, desse pessoal da federação e da grande maioria desses centros espíritas, coisas que nós já comentamos várias vezes. Essa é uma grande... Desculpa. Essa é uma grande verdade. Eu acho que esses comentários todos, eles são feitos já partindo a má intenção da largada. Né? Ou são, isso que você falou, gente mal intencionada ou irresponsáveis. Também. Né? Porque acontece o seguinte, o grande caso nessa questão da introdução das pessoas que aportam os centros espíritas seria nós darmos soluções viáveis para a introdução dessas pessoas. Soluções viáveis. Criar-se critério através do qual você introduzisse a pessoa de tal maneira que, depois de 2, 3, 4 anos frequentando uma casa espírita, ela pudesse começar o estudo sério dessa ciência. Mas aí, nesta altura do campeonato, madura para entender o assunto. Madura. Entendeu? Por exemplo, o centro espírita, ao invés de combater o jogo, faz bingo. Como é que é possível uma coisa dessa? Não, nós precisamos arrecadar dinheiro. Opa, peraí, ô cara pálida. Os espíritos combatem veementemente o jogo, os vícios, as vicissitudes, os vícios. E você faz bingo. Esses dias ainda eu ouvi um negócio na internet de um sujeito, e a gente fala com muita tristeza, parece que existe
muitas vezes falo por mim isso, sempre que comento sobre os centros espíritas, eu nunca faço nenhum comentário elogioso, porque é difícil fazer comentário elogioso. Você escolhe um a cada 100 centros espíritas que mereça um comentário elogioso. Mas esses dias eu vi um comentário na internet que me caiu o queixo, como se diz lá no Sul. O sujeito, ele simplesmente diz o seguinte: mas todas as religiões, ele já começou chamando espiritismo, ele se dizendo espírita, e ele dizendo que o espiritismo era uma religião. E ele faz o seguinte comentário: mas se todas as religiões pedem dinheiro, por que nós não podemos pedir também? Porque nós temos os nossos custos, ele foi, etc, etc. Veja só a que ponto chegamos. Quer dizer, de espírita ou espiritista, como você gosta de frisar, esse sujeito não tem nada. Então, quer dizer, é triste realmente nós vemos no meio espírita pessoas dessa natureza e desse perfil. Essas pessoas denigrem o espiritismo no Brasil. E a maioria nós sabemos onde é que está o endereço. Né? A gente lembra, nesse caso, só para encerrar esse assunto, a gente lembra do professor José Herculano Pires. Se o espiritismo é uma doutrina de gigantes nas mãos de anões. Perfeita a colocação dele, é exatamente isso. Mas vamos lá, só para frisar aqui, para ressaltar o fato de que Kardec alerta em tempo integral no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, na Gênese, que nós devemos tomar cuidado com os mistificadores encarnados e desencarnados. Então, sempre tome muito cuidado. Para não ser enganado, porque ser enganado é uma vergonha, deixar-se enganar é mais vergonhoso ainda. Né? A pessoa se deixar enganar voluntariamente. Vamos lá. Médiuns pintores ou desenhistas. Conhecemos uma aqui em Jaú, inclusive eu tenho um quadro dela aqui, Mariluza, já desencarnada, ela esteve aqui em Jaú em 2004, e nós fizemos um trabalho com ela, inclusive eu filmei esse trabalho dela, autêntico, né, conhecida pelo seu Milton Felipe, autêntico, trabalho autêntico, pintava com os pés e com as mãos. Né? Nós fizemos um trabalho aqui no salão de festas do Teresa Pelati, veio muita gente observar o trabalho e tal, que é realmente muito curioso. Né? Eu tenho um dos quadros, eu comprei, fiz questão de comprar, para ajudá-la, né, no seu trabalho e para ter um trabalho mediúnico aqui na minha casa. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Tratamos dos que obtêm produções sérias, pois não se pode dar esse nome a certos médiuns que os espíritos zombadores fazem produzir coisas grotescas, que desacreditariam o estudante mais atrasado. Os espíritos levianos são imitadores, como tem entre os encarnados, da mesma forma, né? O sujeito faz uma reprodução grotesca de uma nota de R$200 e tenta passar ela no comércio. Mas coisa grotesca, coisa que está na cara, que papel não bate, pintura não bate a tinta, não bate coisa nenhuma, e o sujeito tenta passar. Né? Há outros que são mais elaborados, outras notas são mais elaboradas e tal, mas mesmo assim dá para perceber falsificação. E entre os espíritos, entre os desencarnados, não é diferente. Né? Então ele diz aqui, os espíritos levianos são imitadores. Quando aparecem os nomes, os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos desenhistas com os quais os espíritos brincalhões se divertiam. Para quem quer conhecer esse desenho, está no primeiro volume da Revista Espírita de 1858. Eu tenho esse encarte, vinha como encarte. É enorme, papel enorme, que deve ter alguma coisa entre 40 e 50 de largura por 1 metro e qualquer coisa de comprimento. Tá? Ele desenha Júpiter.
um desenho detalhado das coisas de Júpiter, né? Eu tenho esse encarte comigo, é muito interessante. Esse encarte foi desenhado no tempo de Kardec. Foi feito lá no tempo de Kardec. Um deles, para eclipsar os desenhos de Júpiter, se não pela qualidade, ao menos pelo tamanho, fez o médium desenhar um monumento que exigiu um número suficiente de folhas de papel para atingir os seus 2 andares. Muitos fizeram desenhar supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Ver Revista Espírita de 1858. Está lá na Revista Espírita de 1858 esse encarte. Para quem tem a revista editada por editoras sérias, vai vir esse encarte dentro da Revista Espírita. Médiuns musicais, os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns musicais mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como se dá com as comunicações literárias. Ver tópicos sobre médiuns de efeitos musicais. Bom, encerrou esse subtítulo, nós vamos passar para a variedade de médiuns escreventes. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, ou quiser acrescentar alguma coisa a isso que nós já estudamos, nós vamos passar para esse próximo item, que é o de número 191. Primeiro, segundo modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, os que escrevem recebendo um impulso involuntário na mão, sem ter nenhuma consciência do que escrevem. É muito raro, tá? Eles aqui, muito raros, no plural. Esses médiuns são muito raros. Médiuns semimecânicos, os que escrevem por impulso involuntário na mão. Tem consciência imediata das palavras e das frases que vai escrevendo. São os mais comuns. Médiuns intuitivos, os que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria. Diferem dos médiuns inspirados, porque esses não têm necessidade de escrever, enquanto o médium intuitivo registra o pensamento que lhe é sugerido rapidamente sobre determinado assunto que lhe foi proposto. São muito comuns, mas estão muito sujeitos a errar, porque frequentemente não podem discernir o que provém do espírito do que é deles mesmos. Atentem para essa afirmação. Mais uma vez eu chamo a atenção. A influência do médium é constante e perene nas comunicações. É muito raro o médium que atende 100% ou 90% daquilo que lhe é sugerido pelos espíritos. Muito raro. Então sempre há interferência do médium na mensagem. São muito comuns, mas estão sujeitos a errar, como nós já lemos aqui, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos do que é deles mesmos. Médiuns polígrafos, os que mudam de caligrafia segundo o espírito que se comunica, ou têm a aptidão de reproduzir a letra do espírito comunicante que o espírito comunicante tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, o da identidade da letra, é muito raro. Médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que não conhecem, é muito raros. Médiuns analfabetos, os que só escrevem como médiuns, não sabendo ler nem escrever no seu estado habitual, muito raros, que os anteriores, mais raros que os anteriores, a maior dificuldade material a vencer. A do verbo haver, maior dificuldade a vencer. Aquele médico que fundou um instituto
um hospital psiquiátrico em Uberaba, doutor, esqueci o nome dele agora, já citei o livro dele aqui. Ele tinha casos de médiuns analfabetos, que davam mensagens, reproduziam mensagens de espíritos nas experiências que ele fazia com aqueles que estavam internados no instituto dele. O Alexandre está procurando lá, Alexandre, é isso? Tá bom, vamos lá. Questão, item de número 192. Pois não, Alexandre? Desculpa, Luiz, não ouvi. Não, eu achei que você estava procurando o nome do médico que eu estou tentando citar. Eu estou procurando, já te estou procurando aqui. Puxa vida, eu estou com a imagem dele na cabeça, não estou conseguindo lembrar o nome dele nesse momento. Segundo o desenvolvimento da faculdade, médiuns novatos, os que não têm suas faculdades completamente desenvolvidas, nem possuem a experiência necessária. Só essas orientações de Kardec já seriam suficientemente importantes e uma indicação, uma orientação de como nós deveríamos tratar as pessoas que chegam ao centro espírita. Só isso. Doutor Inácio Ferreira? Doutor Inácio Ferreira, exatamente, isso mesmo. Doutor Inácio Ferreira, fundador do instituto que ele cuidava, um instituto para pessoas com problemas mentais graves, problemas mentais sérios, que na sua maioria, constatado por ele, eram pessoas com problemas mediúnicos, ou seja, vítimas de obsessão, né? E o Dr. Inácio Ferreira tem vários livros escritos importantes nesse aspecto. E num desses livros ele cita pessoas analfabetas que falavam outras línguas, que escreviam em outras línguas, escreviam coisas relativas à matemática, astronomia e outras coisas e tal, e faz parte da experiência do Dr. Inácio Ferreira. Espírita, muito sério, e que fez um trabalho importantíssimo a esse respeito, provando que os nossos loucos não devem ser tratados como loucos, pois na sua maioria são pessoas obsediadas. Não é? Aliás, nós temos nesse livro que nós estamos estudando o capítulo que eu reputo ser o mais importante. Todos eles são importantes, mas esse, na minha opinião, é o mais importante, que é o capítulo de número 23, da obsessão. Nós vamos estudá-lo detidamente. Então lá, médiuns novatos, ele fala aqui, está orientando como nós devemos tratá-los, não é? Os que têm suas faculdades completamente desenvolvidas, não têm suas faculdades completamente desenvolvidas e não possuem experiência, nem possuem a experiência necessária. É preciso ter, como qualquer atividade humana, é preciso ter experiência, é preciso ter lida, não é? Como diz o caipira, é preciso ter lida com a coisa. Não é? Se você não tiver a vivência necessária, você não vai lidar com a seriedade necessária com a doutrina espírita. A doutrina espírita não é qualquer coisa. A doutrina espírita é uma ciência seríssima, que trata de uma das coisas mais sérias, de maior interesse para o ser humano, que é o que ele é, de onde ele vem e para onde ele vai. Se existir coisa mais séria com isso, por favor, me digam, porque eu vou atrás de estudar essa outra coisa, e não a doutrina espírita. Não é? Se nós estamos no mundo temporariamente, por muito pouco tempo, e o nosso interesse maior está na vida espiritual, e não na vida material, nós temos que buscar os bens espirituais, e não somente os bens materiais. Os bens materiais também, mas com muito maior afinco, com muito maior determinação, os bens espirituais, porque é deles que nós vamos nos utilizar. Se vocês lerem aquela mensagem, aquela comunicação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma rainha de França, ela começa assim: eu desencarnei achando que ia ser recebido no mundo dos espíritos como rainha, e lá eu não seria nem para ser a servidora mais humilde. Que eu vi gente que foi meu súdito, que me serviu quando eu era rainha,
E lá eu tinha que me curvar para ele. Estou falando com as minhas palavras, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma rainha de França. Né? Então, de que adianta ser rei aqui nesse mundo, ou rainha nesse mundo, se nós não vamos ser nada no mundo dos espíritos? E a doutrina espírita dá todas as ferramentas necessárias para que você, ao desencarnar, esteja muito bem, não bem, muito bem. Basta ter o conhecimento necessário e utilizar esse conhecimento em seu proveito, que é o mais importante, não é? Utilizar esse conhecimento em proveito próprio, tornando-se mais humilde, mais pacífico, menos agressivo, mais contemplando mais a solidariedade humana e os interesses gerais do que o interesse próprio, que é o que nós fazemos aqui. Cada um cuida dos seus próprios interesses sem se importar, como se isso fosse possível, com o interesse geral. O interesse geral é mais importante que o nosso próprio interesse pessoal. Porque o bem de todos é o bem comum é o nosso bem pessoal. E o mal que atinge a todos, atinge a nós também. Não é? É isso que o Espiritismo faz conosco. Então, é preciso que nós venhamos a dar, independentemente do que aquilo que as pessoas fazem por aí com a doutrina espírita, aí na rede social, independentemente disso, nós venhamos a dar e tratar a doutrina espírita como ela merece ser tratada. Ela não vai deixar de ser importante sendo maltratada, não. Né? Porque o que fazem com ela é problema humano, é problema de encarnados. O que ela vai continuar sendo hoje, amanhã e sempre, independentemente da opinião de quem quer que seja. Mas nós temos que, com conhecimento, divulgar isto, divulgar essa importância, para que as pessoas tenham, tratem, visualizem a doutrina espírita do ponto de vista que ela deve ser visualizada, e não como aquilo que o Alexandre falou, uma religião, porque não é uma religião. É uma ciência, é uma doutrina filosófica e moral. Doutrina, filosofia e moral. Tem nada a ver com religião, com hierarquia sacerdotal, com rituais, não é? Com nada disso. Porque se fosse isso, seria rejeitada pela sociedade, seria rechaçada pela sociedade como mais uma que quer se apropriar dos bens e do poder. Não é isso, não. Ela vem ensinar ao homem quem ele é, de onde ele vem e para onde ele vai, que é o mais importante de tudo nessa história. Né? Nós temos essa consciência. Há pessoas no mundo, milhares, milhões de pessoas, em pleno século XXI, se suicidando por falta desse conhecimento. Gente, a coisa mais importante do que isso, as pessoas se suicidam pelas coisas mais banais possível, pelas mais banais possível e imagináveis, por falta de dinheiro, por excesso dele, por desamor, uma coisa impressionante, por não serem bem-sucedidos na profissão, por não serem bem-sucedidos nos estudos. Como é que uma sociedade como a japonesa, evoluída como a japonesa, a pessoa que é mal sucedida no trabalho ou nos estudos, ela se suicida por conta disso? Como é possível? É pela falta de esclarecimento. De esclarecimento. O Luiz, acho que foi você que comentou, não sei se foi no estudo passado, ou se não foi você, eu me lembro desse comentário. Que na Europa, poucas pessoas conhecem Jesus. Isso, fui eu mesmo. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Ou seja, isso é tão ou mais absurdo do que o suicídio. Tão ou mais. Né? Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, porque eu acredito que o suicida, ele só é levado ao suicídio por um momento de egoísmo muito forte, tá? E por desconhecimento de causa. E um momento de insanidade, né? Um momento grave de insanidade.
Que é insano a pessoa fazer isso consigo mesmo. Pois não, Celso? Nesses casos aí de suicídio, eu tenho a impressão que deve haver também, em muitos deles, uma forte influência de obsessores, casos de obsessão. A pessoa termina se matando, mas tem-se a impressão de que não era o que ela realmente queria. É isso. Olha, Celso, é verdade que o obsessor pode levar alguém, pode colaborar com alguém para o suicídio, mas não é ele que leva ao suicídio. O que leva ao suicídio são os pensamentos da própria pessoa. A pessoa pensa naquilo, alimenta e retroalimenta esse tipo de ideia e é corroborado pelos desencarnados que querem a derrocada dela. O encarnado, ele trabalha no sentido de promover o mal e o sofrimento. O objetivo do obsessor é esse. Ele, às vezes, nem tem ligação nenhuma com o encarnado. Nenhuma. Nem de parentesco, nem de outras encarnações, nem coisa nenhuma. E nem foi maltratado ou prejudicado por aquela pessoa. Simplesmente ele é infeliz e quer ver a infelicidade do próximo. Quando ele pega um desses desavisados pensando em suicídio, ele fala, pô, peraí, uma oportunidade valiosa, oportunidade de ouro. Vamos levar esse cara, vamos alimentar essa ideia e criar circunstâncias que vão alimentar muito, grandemente, essa ideia dele. É o que eles fazem. Leva a pessoa a se ligar com outros que pensam da mesma maneira, com outras que agem nesse sentido, com outras que entendem a vida como algo sem propósito, não é? O materialista é assim. Para o materialista, não existe nada de bom depois da morte, não é? Eles alimentam esse tipo de ideia. Então, ele é conduzido, ele procura coisas nas redes sociais, ele procura coisas na literatura que existe a esse respeito para justificar o seu ato. Os espíritos, palavras deles, eles tratam isso como insanidade temporária, loucura temporária, egoísmo. E essas pessoas pagam caro por isso. A gente sabe o quanto essas pessoas pagam caro. Eu estava conversando, nós tivemos o caso de uma conhecida, não era amiga da gente, era conhecida. Eu conheci muito bem o irmão dela foi delegado de trânsito aqui em Jaú. Eu não vou falar o nome dele, porque por motivos óbvios, né? Mas ela era irmã desse que eu conheci, ele esteve aqui na minha casa, num momento de dificuldade espiritual e tal, eu procurei ajudar, nós ficamos amigos e tal. Mas essa senhora, dona de uma casa de comércio aqui em Jaú, com netos já com 60 para 70 anos e tal, se suicida, porque ela arrumou um namorado, vê se pode, 60 e poucos anos, arruma um namorado, se é possível ter namorado com essa idade, mas em todo caso, vamos lá. Arrumou um namorado que, com 72 anos, traía ela, pô. E ela resolve se suicidar. Vê se tem cabimento. E eu estava conversando com a Yara, dizendo o seguinte, essa pessoa, ela, no mundo dos espíritos, ela vai ter um choque de realidade comparável àquele choque de realidade que nós todos temos quando deixamos a juventude para a vida adulta. Sabe aquele momento que acontece alguma coisa vigorosa na nossa vida e que nos dá aquele choque de realidade, a gente deixa de ser criança para amadurecer e passar para a vida adulta? A mesma coisa acontece com suicidas no mundo dos espíritos. Ele deixa de ser uma criança espiritual para entrar na realidade da vida espiritual, que não é aquilo que ela pensava, que não é aquilo que ela imaginava, não é? À custa de muita lágrima, de muita dor e de muito sofrimento. Apesar que, já te dou a palavra, viu, Helene? Apesar
que os espíritos dizem que o sofrimento não é igual para todos. Como Deus leva em consideração a intenção de cada um, não é? O sofrimento, esse negócio de vale do suicídio, é tudo balela de romance. Cada um vai passar por aquilo que lhe é necessário para entender a realidade. E, sobretudo, para se tornar humilde perante o Criador. Porque essas pessoas não são nada humildes perante o Criador. A bem da verdade, sequer leva em consideração a existência dele. Não é? Pois não, Eliane? Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, eu tenho um filho. Eu tenho 3, mas eu tenho um filho que é o caçula. E aí, ele tinha uma idade menor, assim, tipo 18, 19 anos, e ele falava que morrer era bom. Que ele queria morrer, suicidar. Porque ele tinha essa idade de adolescente. 16, 17, 18 anos. Aí um dia falou, mãe, morrer é bom, eu acho que eu vou dar um jeito de suicidar, porque, não paga boleto, não pega trânsito, não pega nada. E eu vou ficar de boa, tranquilo. Aí eu já frequentava a casa de oração. Aí eu fui na casa de oração para conversar sobre isso. Aí eles me explicaram o seguinte, que ele é um espírito antigo. E que a encarnação dele nesse momento não foi uma encarnação programada por ele. Ele estava andando, ele estava pairando, e aí eu engravidei dele porque era o primeiro que apareceu e foi ele. Tipo assim, sabe? Não foi uma coisa. E ele realmente é um espírito velho, ele parece um velho, meu filho. Sistemático, enjoado, não gosta de conversa, a comida dele é separada. É um menino, assim, é o tesouro da mamãe. Eu faço terapia com psicólogo para me deixar de pregar, de ficar pregada nos meus filhos. E aí, hoje, depois que ele teve um filho, acho que ele teve um filho com 20 anos, ele nunca mais tocou no assunto. Ele acha que viveu, agora é bom, que ele tem um filho para criar. Agora ele tem 2, né? Tem 2 filhos. O Brian nasceu. Então, hoje ele tem outra visão. Mas ele tinha isso, porque era um espírito errante. Era um espírito que não tinha programado para encarnar. Entende? Ele veio e ele era um espírito que não queria. Ele gosta de ficar só. Eu falei, ele gosta de ficar livre. Ele não gosta de ficar encarnado. Eu falei, mas agora ele vai ter que ficar, porque agora ele está comigo. E aí, tá ótimo. Outra coisa é sobre o pensamento. Eu faço uma online com outra equipe, que a gente estuda o livro do Miranês. Não sei se eu ouvi falar. E ele falou essa semana sobre o pensamento, né? Porque o pensamento, ele concretiza. Então, a gente tem que manter o pensamento limpo, não poluído. Porque diz que tem pessoas que têm o pensamento tão poluído que é mais sujo do que uma rua depois do carnaval. Porque a pessoa só fica pensando coisas ruins. E essas coisas ruins faz mal para ela e atrai as coisas ruins para ela. Então a gente tem que, sempre que houver um pensamento ruim, a gente tem que dissipar. Porque o pensamento é muito veloz e quando você vê, você já está a fundo no pensamento ruim. Então você tem que lembrar, vigiar sempre, porque o pensamento ele concretiza. De tanto você pensar, ele concretiza. Aí eu brinco com a amiga minha, Áurea, que é do grupo, que eu falo para ela assim, eu estou pensando há mais de um ano numa maleta cheinha de euros escorada no lixo. Quero ver se essa maleta vai concretizar. Então, é isso que a gente estuda, a questão do pensamento. Que fala muito sobre pensamento, várias coisas. E é isso aí, o pensamento da gente tem que estar sempre limpo, sempre coisas boas. Nada negativo. Para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. E agradecer, né? Paz. É isso mesmo. Se vocês querem saber mais a respeito de pensamento, vão lá em Obras Póstumas e estudem Fotografia do Pensamento. Obras Póstumas, Fotografia do Pensamento. Aí vocês vão ver o que os espíritos superiores ensinam a esse respeito. Muito bem.
Item de número... Não, já estávamos aqui, médiuns improdutivos, que é a sequência. Os que não têm suas faculdades completamente... os que só recebem sinais sem importância, monossílabos, traços ou letras esparsas. Ver o capítulo sobre formação dos médiuns. Médiuns desenvolvidos ou formados, os que têm suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, transmitindo as comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações. Compreende-se que esse resultado só pode ser obtido pelo hábito, enquanto entre os médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos, os que recebem facilmente as comunicações, mas breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos, os que recebem comunicações amplas e extensas, como as que se podem esperar de um escritor consumado. Esta aptidão está relacionada com a facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Médiuns experimentados. A facilidade de escrever é uma questão de hábito. Olha como Kardec trata a coisa. Não basta ter a mediunidade, não é? É preciso o exercício constante, ter o hábito, tratar com os espíritos com intimidade, não é? Fazer disso um hábito, um trabalho efetivamente, não é? Que se obtém em pouco tempo, enquanto a experiência resulta do estudo. Vou ler novamente, preste atenção. A facilidade de escrever é uma questão de hábito que se obtém em pouco tempo, enquanto a experiência resulta do estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam nas práticas do Espiritismo. Como é que você vai conhecer as dificuldades se você não conhece o Livro dos Médiuns? Como é que você conhece as dificuldades se você não conhece a doutrina espírita? Se você não tem intimidade com esta ciência? Não é? Apenas ser médium é o que basta? A gente sabe que não. Todos nós, de uma forma geral, somos médiuns. Todos da humanidade, todos os que habitam esse planeta, os 8 bilhões de pessoas que habitam esse planeta são médiuns, de forma generalizada. Não é? Então não basta ser médium, não basta receber a influência dos espíritos. É preciso saber como tratá-la, porque boas e más influências todos recebem, todos. É preciso saber discernir. E saber discernir é para quem tem conhecimento. Não é? Essa é a diferença entre ter o conhecimento e não tê-lo. A experiência confere ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos. Né? A maneira pela qual ele percebe que tipo de espírito está se manifestando nos outros médiuns e nele mesmo. É preciso saber isso. Porque às vezes o espírito se manifesta com vozinha mansa, né? Aquele espírito manso, tranquilo, meus irmãos, porque Deus, porque a caridade, e às vezes é um malandro que está se manifestando. Já aconteceu comigo diversas vezes, né? De tratar com espíritos assim, desse tipo, e desmascarar o cara. Né? O cara é um malandrão, o cara é um sem vergonha, que vem tentar lhe enganar. Se você der ouvido para ele, você vai cair no embuste, você vai cair na esparrela. Né? Então é preciso ter esse tipo de tato, como ele chama aqui. Não é? A experiência confere ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar pelos menores indícios as suas qualidades boas ou más, discernir a mistificação de espíritos enganadores que se disfarçam na aparência da verdade. São os pseudo-sábios. Eles, olha, ensinam mentiras falando verdades. Olha que coisa triste. São os piores. São os piores. Enganam assim descaradamente. E as pessoas entram. As pessoas crédulas, né? Que a maioria de nós somos, me engana que eu gosto, né? Entram, caem na esparrela. Né?
Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras perdem a utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão que decorre apenas do organismo. Mediunidade por mediunidade não é nada, não significa nada. É apenas um meio através do qual o espírito se manifesta. Qual a importância que o rádio tem para nós? Apenas no momento que você liga ele e sintoniza alguma das emissoras, isso é o médium. Isso é o médium. Se ele não se preparar adequadamente para receber boas mensagens, boas comunicações, ele é apenas um rádio velho que não peça para nada. Apenas isso. Não é? A aptidão que decorre do organismo, a associação de corpo, perispírito e espírito. Isso é organismo. Tá? Sem a conjunção desses três fatores não há mediunidade. E só há boa mediunidade quando você se prepara para ser um bom médium. Condição moral é essencial para uma boa mediunidade. Condição moral elevada. Né? O cara fuma, bebe, frequenta péssimos ambientes, chega no centro espírita é um grande médium. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência fruto do estudo com a aptidão que decorre apenas do organismo. Julgam-se elevados e mestres porque escrevem com facilidade. Rejeitam todos os conselhos e se tornam presos de espíritos mentirosos e hipócritas que os apanham lisonjeando-lhes o orgulho. É isso que eles fazem, alisar o ego do peão. Aí o cara, não, porque eu tenho importância, eu sou um grande palestrante, eu sou um grande médium que recebe por inspiração a mensagem dos espíritos e tudo mais. Né? Isso não é nada, cara. Toda vez que o cara coloca o orgulho à frente do trabalho, aí ele começa a sua derrocada pessoal e carrega junto com ele um monte de outros que o acompanham, porque são tão estúpidos quanto ele, acarretando para si uma enorme responsabilidade, que é muita responsabilidade falar em nome da doutrina espírita, muita responsabilidade. Há pessoas que não têm autoridade moral para isso, e é preciso identificá-las, Né? Kardec chama a atenção para isso o tempo inteiro, só não ouve quem não quer. Não é? Médiuns flexíveis. Os que têm faculdades que se prestam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos ou quase todos os espíritos podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiuns se aproxima bastante dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos, os que recebem de preferência determinado espírito e até mesmo com exclusão de todos os outros, respondendo ele pelos que são chamados através do médium. Trata-se sempre da falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia, com a finalidade louvável. Quando é mau, tem sempre em vista submeter o médium à sua dependência. É quase um efeito do que uma qualidade. Desculpe, eu li errado. É mais um defeito do que uma qualidade, e muito próximo da obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente mais convenientes para esse gênero de comunicação, mais aptos a responder às questões específicas que lhes forem propostas, mas há, para os casos de evocação, médium inteiramente especiais. Aqui é um rodapé de número 10, que diz o seguinte: o problema das evocações é dos mais complexos. As evocações de Kardec eram feitas para estudos.
nas sessões habituais de natureza religiosa, não se fazem evocações. Como os espíritos assinalam, na rota a essa classificação, os médiuns flexíveis servem apenas em parte. E Kardec lembra da existência de médiuns especiais para evocações que dependem, como se vê na observação dos espíritos, o item seguinte, de condições intelectuais mais amplas, nem sempre na encarnação atual. Ele arremata esse item dizendo o seguinte: suas respostas se limitam quase sempre a um quadro restrito, não servindo para o desenvolvimento de assuntos gerais. Médiuns de ditados espontâneos, os que recebem de preferência comunicações espontâneas de espíritos não chamados, ou seja, não evocados. Quando se trata de faculdade especial, é difícil e às vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Não servem para evocação, né? Não são aptos para isso. Não obstante, são melhores aparelhados que os da variedade anterior. Compreende-se que a aparelhagem aqui referida é um dos elementos cerebrais, porque é frequentemente necessária, direi mesmo sempre, uma inteligência mais desenvolvida para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entenda-se aqui por ditados espontâneos os que merecem verdadeiramente essa designação, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram geralmente em anotações humanas. Vamos anotar aqui o item de número 193. É o terceiro estudo que ele vai fazer, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Tá bem? Então anotem aí, item de número 193, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. A evocação, ela pode e deve ser feita em qualquer circunstância. Depende de quem está dirigindo o trabalho. Se tem o conhecimento necessário. Aí entra o conhecimento. Se a pessoa não tem o conhecimento, não tem seriedade, não tem elevação moral, não se meta a dirigir trabalho espírita, por favor. Não faça isso, que você vai se comprometer e pode comprometer todo o grupo. Muito importante, seriedade e elevação moral, autoridade moral. Os espíritos não obedecem a palavras, frases criadas, a objetos. Não obedecem a isso. Eles só obedecem uma coisa, a autoridade moral. Por que Jesus era atendido pelos espíritos? Devido à alta autoridade moral que tinha. O desenvolvimento moral dele era tanto, era tamanho, que ele comandava, por exemplo, tempestades. As tempestades são promovidas por espíritos. Quem promove tufão, furacão, maremoto, terremoto, etc., são os espíritos. E ele, com a sua autoridade, ele acalmava a tempestade, porque ele dava ordem para os espíritos pararem com aquilo. Olha o tamanho, a grandiosidade da moralidade de Jesus. Não é? Ele falava com os espíritos, era atendido e fim de conversa. Quando os espíritos vêm para ele e falam: olha, mestre, tem um pai aí que trouxe seu filho, uma hora esse menino se joga no fogo, outra hora se joga na água. Então, que geração de incrédulos são vocês? Até quando hei de estar convosco? Palavras de Jesus, né? E ele fala, conversa com o garoto e retira aquele demônio, né, espírito, que estava com o menino, pela sua autoridade moral. Então não se meta a coordenar trabalho espírita se você não tem autoridade moral. Você vai se comprometer e comprometer aqueles outros que acreditam em você. Como eu vejo casos aqui em Jaú, gente que não tem autoridade moral, que não tem competência, que não tem conhecimento, fazendo um monte de bobagem, levando gente quase à loucura, porque pega essas pessoas e coloca numa mesa para trabalhar, dizendo que a pessoa é médica, ela tem que desenvolver. Um absurdo, uma incompetência, uma irresponsabilidade do tamanho gigante. Não é? Então precisamos ter atenção com isso, as pessoas precisam ser mais responsáveis. Espiritismo e a lida com os espíritos não é qualquer coisa, e não é para qualquer um. Aliás, eu não estou querendo aqui criar uma casta
de pessoas que lidam com os espíritos. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: prepare-se, sob todas as circunstâncias, sob todos os aspectos, para fazer isso. Primeiro com conhecimento, depois com responsabilidade e, o mais importante, com a autoridade moral adequada para você fazer esse trabalho da forma a produzir o melhor para todos, encarnados e desencarnados. Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Por exemplo, eu frequento essa casa de oração no Brasil desde 2005. Então já fez 25 anos. Desculpa, já fez 20 anos. E como é que fala? A dona da casa, o espírito, sei lá, o chefe. Está falando de encarnado ou desencarnado? Não, o encarnado é a Lúcia, ela chama Lúcia. Presidente da casa, que não existe dono do centro espírita. Então, a Lúcia é o presidente. Mas ela é que fica com o irmão Paulo, que recebe o irmão Paulo. Só ela? Só ela. Não tem mais problema. Ninguém que recebe. Tome cuidado. Tome cuidado. Ligue a antena. Ela é uma pessoa muito limpa de caráter, ela é uma pessoa muito tranquila. Eu conheço ela há 20 anos. É bom que seja mesmo, porque exclusividade no trato com os espíritos é perigoso. E só ela que recebe o irmão Paulo há 20 anos. Ela já falou uma vez só nesses 20 anos, porque ela estava muito ruim, porque ela tem uma história de reencarnação muito triste. Então, e ela agora, ela está muito ruim, É uma pessoa que não dorme hora nenhuma, ela já falou, ela não tem sono, ela não dorme. Ela não dorme, nada, nem cochila. É uma pessoa assim já. Ela já está quase indo embora. E ela foi embora, quem vai ficar lá? Está vendo que é um centro espírita mal dirigido, é isso? Um centro espírita mal dirigido. Você não pode, não pode ter exclusividade no trato com os espíritos, não pode ter exclusividade na condução da casa. Não pode ter. Não existe ninguém exclusivo. Mediunidade não é isso. 300 pessoas numa noite. E ela tem hora para ir embora. Ela não, ele tem hora para ir embora. Perigoso, né? Perigoso. Tome cuidado. Ela atende todos. Há 20 anos eu vou lá. Há 20 anos. Eu nunca fui chamada para trabalhar, porque eu acho que eu não tenho nenhuma moral para isso, sabe? Então, eu só vou lá na quinta-feira, quando eu estava no Brasil. Aí eu fico pensando, porque agora ela tá realmente ruim. O marido dela já faleceu, da Covid e tudo mais. Aí eu queria saber, quando ela foi embora, quem vai ficar lá na casa Maria de Nazaré? A casa chama Maria de Nazaré. Quer dizer que o irmão Paulo deve designar alguém, né? O que eu vou te falar? O que eu vou te falar? É problema. Eu não dou conta de ficar sem o irmão Paulo, tá? É um problema. Mas vamos lá. Se essa era a sua pergunta, está respondida. Lá pelo Facebook agora entrou o Jorge, entrou atrasado hoje, né, Jorge? E a Marlene Branco. Um escreveu conhecimento e seriedade, o outro certeza absoluta. Acho que reforçando aí o que escreveu a Marlene, né? Muito bem, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Está respondida aqui a sua questão? Você tem mais alguma coisa para perguntar? Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Eu convido a todos os meus queridos irmãos, queridos amigos da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para elevarmos o nosso pensamento e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre e o nosso modelo e o guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, nós nos dirigimos ao Criador,
ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, coragem moral, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.